Quem bote com Ana Necom. Bom dia a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. É o vosso irmão, o vosso apresentador do programa Ana Necom. Nzevo aenga lombe muda mutu. Eyo yopu o futukila yudia. Ngamuko no. Maibo banga imakulu banga ngepasi kasi monope kuna kifumu kiama kuna kituka ngakutuka kifumu kiama ubo enge toine Kongo nako kodi Manu Zakaria Mayala eu nunca vou parar. Toine Kongo kabunda kwani nkisiko kasi wakamu wamamu konono yudio kamantambu mkunga mukonono maibo bange mono munkunga nzebo ekandadiama epangiama yandidiaka Jose Wanduka nzebo ngediaka pisike ni mauninanga pangiama Quem-bote kiaku apasha bora le gouverneur yandidiaka pisike nima makubanga pasi mukonono nzevo wakamba di malela wakatoka kwenkunga mumona ke nange kesi nzevo ya lolo na Belgique ya nono mwelekeze nzevo ya nono na Belgique wakatoka kwenkunga ni vanakabweni mukiti vakiti ni tumukona ditumukini nange kumukati apangizama Quem-bote pangiama Leonardo Nzoluvonda Quem-bote yaku pangiama Rive Kono mutu kipila keneko nzevo kanikoko lako kasi ye kibangi kale video kasi kana ikotisa yuko mama video mako mamukutu mama mankunga kwa nemeni nanga pangiama wise mundo povo angolano abraço a todo mundo. Penso que essa mensagem vai chegar ao ouvido de todos os angolanos. Ao nosso rubrique, sempre começamos desta forma. Metemos sempre canções que são canções de lembrança. Essa canção diz muita coisa lá dentro. E eu sei que várias vezes que eu saio aqui a falar, muitos não gostam da minha presença. Infelizmente, felizmente, quando eu saio para educar o meu povo, para deixar a mensagem ao meu povo, e os que não gostam da minha presença, então é porque aquilo que eu falo dói-lhes. Porque falo a verdade. E a maioria das pessoas que não gostam de mim, nem da minha presença, é porque não são angolanos. Se fossem angolanos, com tribo em Angola, com aldeia e língua, então estarão aí a ouvir. Se desculpa for porque está a falar em Kikongo, não entendi, seria uma outra coisa. Mas não gostar da minha presença porque estou a falar a verdade de Angola. Estou a contar a história
acontecimentos ao meu povo, para os que não saíram, os que não saíram para saber a verdade. Então, daí nunca vou parar. Estarei e eu vou continuar a contar a história. Alguns membros da minha família que são do Nzé, desculpa, da província do Zaire, juntaram-se com balubas da igreja Imute para poder me envenenar. Então ainda não estou vivo. Claro que se chegar a hora de eu morrer, vou morrer. Só que não deixarei eu morrer, eles ficaram. Para eles ficar, não. Irão sempre antes de eu cair. Essa aqui é a verdade. Povo angolano, eu vim com uma coisa que eu gostaria de mostrar ao meu povo. E eu penso que isso chegará nos ouvidos dos que mandam em Angola, seja estrangeiro como não. Mas gostaria de fazer uma lembrança, povo angolano. O próximo ano é um ano eletivo onde vamos eleger o novo presidente da República. E muitos vídeos que eu fiz, falei das igrejas, fiz uma entrevista com o pastor aqui, um irmão também angolano. O vídeo não está a entrar porque estão a bloquear os vídeos. Mas farei o possível até que isso entrar. Estou a escrever no YouTube. Muita coisa. Muita gente registraram o meu programa. É só para ter o meio de começar a bloquear os meus vídeos. Quando o vídeo entra, eles verificam, eles escrevem no YouTube que esse vídeo não pode passar porque ele insultou, fez. Mas eu não ando a insultar, eu ando a contar a verdade de Angola. E neste vídeo, por favor, para não bloquear isso, porque é a vida dos angolanos. Povo angolano, saiu uma droga no Congo Democrático. Vou vos fazer lembrar uma coisa. Quando eu regressei em Angola, notei uma coisa. Muita gente, que eram quadros que estiveram no Congo, Brazzaville, que estiveram ao mundo inteiro, no exterior, que regressaram a partir de 75 até lá em cima. Muitos chegaram nas casas do povo e o governo angolano, o MPLA, verificava a educação de cada um. Os que foram quadro, lhes davam a casa diretamente, aqui na X, Maianga, não sei aonde. Lhes davam casas nos prédios. Mas aquelas casas foram construídas pelos brancos. São casas que o português deixou. Havia casa de 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Dependia do lugar onde você vai cair. O governo vai te dar. Mas muitos deles nasceram fora. Muitos deles saíram, crianças de Angola, foram crescer fora, onde foram, aprenderam outra coisa. E regressaram, faltaram casas. E na altura, por exemplo, eu vivia na Maianga, aí no Largo da Maianga. Vivia no prédio. Nós tínhamos uma casa grande. Mas havia pessoas que tinham casa de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Alguns regressaram depois de estudo, acabaram o estudo lá fora, regressaram diretamente. Começaram a vida em Angola. Muitos tinham casa pequena, uma casa de 2 quartos. Ele começa a trabalhar, a vida começa mudando. E começa a fazer filho e a casa fica pequena. E muitos deles começaram a sair, a comprar terreno fora. Mas na altura já
havia Samizanga. Mas ainda havia espaço no Samizanga. E alguns foram no Samizanga, conseguiram terreno, começaram a construir. Construir casa grande. Alguns conseguiram espaço no Golfo, alguns no Palanca, Kazenga, Petrangola, Maboro, são bairros novos. E os que foram lá, a maioria não eram regressados, não eram retornados. Havia também pessoas que estavam um pouco tapados, que gostavam de viver na Casa do Branco. Mas depois de ver que o outro chegou há pouco, vai abandonar a casa do governo, porque construiu uma casa na Petrangola, não sei, no Maboro, também farei na mesma. E alguns de nossos irmãos e irmãs que não tinham aquele comportamento, que gostavam da Casa do Branco, também começaram a conseguir terreno no Maboro, Petrangola. É assim que aqueles bairros foram fundados. É assim que aqueles bairros surgiram. Muitos retornados, regressados, foram naquelas áreas porque, desculpa, assim que regressaram na terra, por exemplo, o caso de nosso Bacongo, você deve também ajudar os que estão a chegar. Então, se você fosse o primeiro, vivia no prédio, numa casa de 2 quartos, se aparecer o teu irmão, a tua cunhada, vão dormir aonde? Quer dizer, o dever dele era trabalhar, guardar qualquer coisa, arranjar um terreno, então, construir uma casa de 5, 6 quartos. Isso ajudava que todo mundo que regressava em Angola tinha um sítio onde ele começar. Desculpa, vou viver na casa do irmão, está lá um quarto de reserva, vive lá, então arranja emprego e quando conseguir, sai. Foi isso o regresso de todos nós. Havia sempre alguém na família que regressou primeiro, porque muitos deles ainda tiveram aldeias. E os que vieram na cidade, que conseguiram emprego, pronto, se conseguiram a casa, os que vão chegar, começavam a chegar na casa dele, arranja emprego, trata os documentos, faz isso, e cada um se desenrascou e saiu, conseguiu o sítio. Hoje, Angola de hoje, desculpa, não sei se é a atenção de falar, Maboro, Petrangola, Golfo, Palanca, não sei o que, virou bairro da RDC. Você vai lá, naqueles bairros, todo mundo fala Lingala. Até alguns de nossos filhos, crianças, que são de Benguela, de Lobito, do Bié, que também conseguiram terreno, que construíram naquelas áreas, Petrangola, Maboro, você vê que não, as crianças que nasceram lá começam a falar Lingala. Porque deixamos uma abertura do povo zairense invadir a nossa terra. E hoje você vai no Palanca, Maboro, Petrangola, Kazenga, todo mundo a falar Lingala. Será que em Angola há Lingala? Será que Lingala é nossa língua? Quem que está a deixar isso? Qual é a jogada que está aí? Povo angolano, estamos a ver a fome. Estamos a ver o povo a sofrer. E devemos entender, em Angola não é Lingala. Porque Lingala não é nossa língua. Se alguém nasceu no Congo, que não falava português, quando regressar em Angola, aquela pessoa é obrigada a aprender a nossa língua, que é o português. E o dialeto dele. E com o tempo deve deixar a Lingala. Isso vai nos ajudar a identificar quem é de Angola e quem não é. Neste momento, aqueles bairros
virou bairro de negócio dos estrangeiros. Senegalês, maliano, oeste-africano, todos estão aí. Tantas doenças. Aquelas damas a entrar. Tantos baluba, baixuaíli. Povo angolano. Além de santomense, cabo-verdiano, guineense, que são da língua portuguesa, que são de Macau, que estão lá, que o governo angolano, o MPLA, utilizou para virar contra nós, que são bacongos, que são do sul. Há também uma tribo aí que é baluba, catanguês também, que são baixuaíli, que colaboram com ruandeses a infiltrar-se em Angola. É por isso, muitas igrejas você vai encontrar que pastores são balubas, ou são baixuaíli, porque é a jogada do governo. Aqueles pastores ajudam os boletins dos votos. É por isso muitos construíram igrejas grandes. São eles que preencheram boletins em nome dos crentes daquelas igrejas. Foi o Bom Deus, foi o Simão Tocuista, foi a igreja quimbanguista, foi aquelas igrejas pequenas que saíram, Imute, toda aquela gente. São eles que dão os votos no MPLA para ganhar as eleições. Toquei neste ponto, é só para acordar o povo. Se isso acontecer de novo, então faz cair aquelas igrejas. Porque nunca a igreja Bom Deus vai conseguir dinheiro construir aquela igreja. O Simão Toco já construiu o bairro Simão Toco. Vocês viram o tempo colonial? Ele tinha a possibilidade. Mas agora, com o apoio do governo, até membros do governo vão lá na igreja para ser recebido pelo bispo, não sei o que, do Simão Toco. Vão também na igreja Bom Deus. Vão na igreja quimbanguista, que o representante que está lá não devia lá estar, porque a representante da igreja quimbanguista devia ser nomeado pelo representante da igreja. Mas não foi o caso. O governo angolano deixou corrompido ali, porque é ele que lhes ajuda nos votos. E povo angolano, vou vos mostrar um vídeo. E esse vídeo fala-se da droga. E essa droga que entrou agora no Congo. E essa droga que vocês não deixam essa droga entrar em Angola. Por favor. Povo angolano, é importante nós entendermos isso. E eu vou falar muito, porque o governo angolano são assassinos e são capazes de trazer essa droga em Angola. E eu quero pedir ao povo angolano que veja bem essa droga. Vê o que essa droga faz. Por favor, segue bem. Quero que o povo venha. Está aqui. Vê lá. É tipo cigarro. Epa, desculpa. Vou repetir isso. Vê lá. Por favor, siga isso muito bem. É tipo cigarro, ele é a fumar. Fumou, vê lá. Viram? Ele só fumou um cocochito aí, mas assim que ele fumou,
Isso faz-te ficar tipo suspenso. Você esquece num segundo. E vocês viram o que aconteceu. Vou vos mostrar o outro vídeo. O que está a acontecer o povo zairense, congolês. Aqueles aí todos fumaram. Olha, o homem ficou nessa posição. Uma posição difícil que uma pessoa não pode ficar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí pessoas aí no chão. E disseram que é tipo... Vamos lá ver o outro. E a droga é chamada Bombay. Quer dizer, uma pessoa fica nesta posição, ele já não sabe, uma posição difícil. Vê lá. A droga é chamada Bombay. Quer dizer, a pessoa fica numa posição incontrolável. Ele já não sabe. Vê lá. Ele fumou e ele ficou naquela posição assim, quer dizer, tipo, vai cair, mas não vai cair. Ficou suspenso assim. Viram? E até que alguém lhe assustar. E isso está a acontecer incrível. Vamos lá ver outro. Vou repetir isso para vocês verem o que está a acontecer. Vê lá. Ele ficou assim suspenso, ele já não sabe. E ele assustou. Ele assustou. Incrível. Incrível. É um susto. Já não se sabe o que está a acontecer. Vamos lá ver também o outro que está aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ele fumou, ficou assim, suspenso, já não se lembra onde ele está. Vê lá. É tipo cigarro. Você fuma isso, basta tirar aquele fumo, segundo, você já vai, já não se lembra onde você está. E se você ficar na posição de cair, você fica naquela posição. As pessoas a passar, você é suspenso naquela posição. E o dono do corpo já não se lembra. Pode ser na posição de cair, mas você não cai. Fica naquela posição. Por exemplo, que eu vou vos mostrar. Vou vos mostrar, por exemplo, esse rapaz está aí a comer, no mesmo tempo a fumar. E assim que ele tirou o primeiro coiso, entrou na mente, vê lá. E ele a comer, e ele bate a cara no coiso, olha, ele assustou. Viste? Até o fumo saiu no nariz. Assim que ele puxou isso, entrou, olha aí. Ele pronto, e bate na cabeça na comida. E ele assusta, eu estou aonde? O fumo agora sai, que ele puxou, quer dizer, assim que o fumo entrou na cabeça, tocou diretamente e ele esqueceu. E ele quis comer, vê lá. Imagina isso. Isso cai no coso, é triste. Então, eu sou de Angola, estou apenas a alertar o meu povo que muito cuidado.
Muito cuidado. Vou vos mostrar o outro que está aqui. Vê lá. Os dois a fumar. Olha a posição onde ele ficou. E ele não está a cair, é a droga. Quer dizer, ele pode ficar nessa posição. Vê lá. E ficou nessa posição. E ele não está a cair. Já não se lembra. E ele assustou. Você fica numa posição incontrolável. Até uma pessoa que anda a treinar, às vezes não aguenta naquela posição durante 2 minutos. Mas como a droga entrou no corpo, pronto. Ele ficou suspenso naquela forma, naquela posição, até que ele assustar. E alguns, quando caem, morrem. E os que estão a dormir, alguns dormem e já não acordam. Então, povo angolano, por favor, a polícia, seja atento, porque vão deixar essa droga entrar em Angola. Aquele estrangeiro não tem medo, não tem pena do nosso povo. Vê lá. E esse homem é polícia, também toma droga. Vê lá. Ele ficou nessa posição, olha. Tipo, vai cair para trás, mas não cai. Ele que não treina, não faz nada, mas vê lá a posição como ele ficou. E ele não cai naquela posição. Uns 2, 3 minutos depois ele assusta. Essa droga é chamada Bombay. É tipo gás. Alguns dizem que não é tipo gás, que eles puxam no nariz. Alguns dizem que não é tipo, vai no papel, você liga tipo cigarro. Basta puxar isso uma vez, pronto. Não terá o tempo de puxar a segunda vez, você já vai. Eu vi que não vou deixar isso passar. Eu vou falar muito neste caso para alertar o meu povo, alertar o governo angolano, que por favor, que a polícia nas fronteiras seja vigilante, porque o congolês não terá medo, não terá pena de nós. Estamos a chegar no momento das eleições. E se nós não cuidarmos do nosso povo, vai ser triste para nós. Triste. O governo do MPLA não terá pena de nós. Não terão pena. Vão fazer tudo o que eles quiserem. Só para eles ganhar as eleições. Vou repetir isso de novo. Vamos lá ver, por exemplo, esse rapaz. Povo angolano, vamos lá ver esse rapaz que está a matar bichara aí e a fumar ao mesmo tempo. Olha, olha lá, olha. Olha. Ele ia assustar. Viram? Vê lá de novo, vamos lá ver de novo. Quer dizer, assim que ele puxou isso pela primeira vez, ele entrou, diretamente tocou na mente dele. Imagina. E ele ia comer, a fumar ao mesmo tempo. O pouco que ele fez de entrar, olha. Ele assusta, olha se pessoas ali viram. Vou vos mostrar vários vídeos. Olha o outro aí. Ele ficou naquela posição, olha. Ele ficou naquela posição. Ele até se lembra, olha aí. Alguns no chão, com a boca aberta. Todos aí. Olha aí o outro que está aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele ficou nessa posição. Ele que não treina. Nós que treinamos nessa posição nem aguentamos fazer 12 minutos. Ele ficou nessa posição por causa daquele fumo que ele acabou de fumar. Chamado Bombay. Então, meu povo, por favor, não deixe
Se apanhar alguém com essa droga, por favor, não precisamos meter preso e matar a pessoa. Vê lá. Vê lá. Ele ficou naquela posição, imagina. Ele esqueceu, ele já foi, olha. Povo angolano, o MPLA é capaz de deixar isso entrar em Angola. E os congoleses que estão à procura da vida vão aproveitar, vão trazer essa droga em Angola. Catangueses, ruandeses, podem perturbar o nosso povo e entregar essa droga para eles conseguir as eleições do próximo ano. Queremos uma mudança. Por favor, a polícia, esteja atento. Os congoleses não terão pena do angolano com essa droga. Farão tudo para trazer esse Angola. E se apanhar alguém, povo angolano, mesmo que for na rua, não perdoar, acaba com a pessoa. Porque se nós não defendermos o nosso povo, vai ser triste. Vai ser triste. É o momento para nós defendermos o nosso povo. Não deixarmos o inimigo. O MPLA está a fazer sofrer o povo. A fome. E se trazer essa droga, vai ser miséria. E vamos levantarmos e apanhar alguém com essa droga. Faz o que vocês quiserem. Não perdoa a pessoa. Não vou parar de falar sobre essa droga. E abraço a todo o meu povo. Que Deus vos abençoe. Abraço, até a próxima.